Atos dos Apóstolos, capítulo 58. A Igreja Triunfante. Mais de 19 séculos são passados desde que os apóstolos descansaram de seus trabalhos. A história de suas lutas e sacrifícios por amor de Cristo, porém, encontra-se ainda entre os mais preciosos tesouros da Igreja. Essa história, escrita sob a inspiração do Espírito Santo, foi registrada a fim de que, por seu intermédio, os seguidores de Cristo pudessem, em todas as épocas, ser estimulados a maior fervor e zelo na causa do Salvador. A comissão dada por Cristo aos discípulos foi cumprida. Ao saírem esses mensageiros da cruz a proclamar o Evangelho, houve tal revelação da glória de Deus como nunca antes fora testemunhada pelos mortais. Mediante a cooperação do Espírito Divino, os apóstolos fizeram uma obra que abalou o mundo. O Evangelho foi levado a todas as nações numa única geração. Gloriosos foram os resultados que acompanharam o ministério dos apóstolos escolhidos de Cristo. No começo de seu ministério, alguns deles eram homens sem instrução, mas sua consagração à causa de seu mestre era sem reservas. E, ensinados por ele, alcançaram o preparo necessário para a grande obra que lhes foi confiada. Graça e verdade reinavam em seu coração, inspirando-lhes os motivos e regendo-lhes os atos. Traziam a vida escondida com Cristo em Deus, e o próprio eu perdeu-se de vista, submergindo nas profundezas do infinito amor. Os discípulos eram homens que sabiam falar e orar com sinceridade, homens que sabiam apropriar-se do poder do forte de Israel. Quão intimamente se achegaram a Deus e ligaram sua honra pessoal à honra do trono do Senhor. Jeová era seu Deus e sua honra era a deles. A verdade dele era a sua verdade. Qualquer ataque ao Evangelho era como se golpeassem profundamente no coração e combatiam pela causa de Cristo com todas as energias de seu ser. Podiam expor a palavra da vida, pois haviam recebido a celestial unção. Esperavam muito e, portanto, muito empreendiam. Cristo se lhes havia revelado e nele tinham os olhos à espera de direção. Com sua compreensão da verdade e sua resistência em face da oposição, eram proporcionais à conformidade que tinham com a vontade de Deus. Jesus Cristo, poder e sabedoria de Deus, era o tema de todos os seus discursos. Seu nome, o único nome debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, era exaltado por eles. Ao proclamarem a plenitude de Cristo, o Salvador ressuscitado, suas palavras tocavam os corações, e homens e mulheres eram ganhos para o Evangelho. Multidões que haviam injuriado o nome do Salvador e desprezado o seu poder, confessavam-se agora discípulos do crucificado. Não foi com seu próprio poder que os apóstolos cumpriram sua missão, mas no poder do Deus vivo. Sua obra não foi fácil. Os trabalhos iniciais da igreja cristã foram cercados de dificuldades e amarga aflição. Em sua obra, os discípulos encontraram constantes privações, calúnias e perseguições, mas não reputavam sua vida por preciosa e regozijavam-se em ser chamados a sofrer perseguição por Cristo. A dúvida, a indecisão, a fraqueza de propósitos não encontraram lugar em seus esforços. Estavam prontos para gastar e se deixarem gastar. A consciência da responsabilidade que repousava sobre eles enriquecia-lhes a vida cristã, e a graça celestial revelava-se nas conquistas que faziam para Cristo. Com a força da onipotência, Deus operava por meio deles para tornar triunfante o Evangelho. Sobre o fundamento que o próprio Cristo assentara, os apóstolos construíram a Igreja de Deus. A figura da construção de um templo é frequentemente usada nas Escrituras para ilustrar a edificação da Igreja. Zacarias se refere a Cristo como renovo, que edificaria o templo do Senhor. Fala dos gentios como auxiliares nessa obra. Aqueles que estão longe virão e edificarão o templo do Senhor. E Isaías declara: e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. Isaías capítulo 60, verso 10. Escrevendo sobre a edificação desse templo, Pedro diz: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5. Nas pedreiras do mundo judeu e do mundo pagão, os apóstolos trabalharam trazendo pedras para colocar sobre o fundamento. Em sua carta aos crentes de Éfeso, Paulo disse: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios capítulo 2, versos 19 a 22. E aos Coríntios ele escreveu: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 a 13. Os apóstolos edificaram sobre um firme fundamento, sobre a própria rocha dos séculos. Para esse fundamento trouxeram eles as pedras tiradas da pedreira do mundo. Não foi sem empecilhos que os edificadores trabalharam. Sua obra foi excessivamente dificultada pela oposição dos inimigos de Cristo. Tiveram de lutar contra o fanatismo, o preconceito, o ódio dos que estavam a construir sobre falso fundamento. Muitos que trabalhavam como construtores da igreja poderiam ser comparados aos construtores do muro nos tempos de Neemias, dos quais é dito: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Neemias capítulo 4, verso 17. Reis e governadores, sacerdotes e príncipes procuraram destruir o templo de Deus. Mas em face de prisões, tortura e morte, os fiéis prosseguiram na obra, e a estrutura cresceu bela e simétrica. Algumas vezes foram os obreiros quase cegados pelas névoas da superstição que baixavam sobre eles. Às vezes, quase se apoderava deles a violência de seus oponentes, mas com inabalável fé e inquebrantável coragem, levaram avante a obra. Um a um, os principais construtores caíram pelas mãos do inimigo. Estevão foi apedrejado, Tiago morto à espada, Paulo decapitado, Pedro crucificado, João exilado. Contudo, a igreja cresceu. Novos obreiros tomaram o lugar daqueles que caíram. Pedra sobre pedra foi acrescentada ao edifício. Assim se ergueu lentamente o templo da igreja de Deus. Séculos de feroz perseguição se seguiram ao estabelecimento da igreja cristã, mas nunca faltaram homens que tomassem a construção do templo divino como mais cara do que a sua própria vida. De tais pessoas está escrito: e outros experimentaram os escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus capítulo 11, versos 36 a 38. O inimigo da justiça nada deixou por fazer em seu esforço para deter a obra confiada aos edificadores do Senhor. Mas Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho. Levantaram-se obreiros que, com aptidão, defenderam a fé uma vez entregue aos santos. A história dá testemunho da fortaleza e heroísmo desses homens. Como os apóstolos, muitos deles tombaram em seus postos,
mas a construção do templo avançou firmemente. Os obreiros foram mortos, mas a obra prosseguiu. Os valdenses, João Wycliffe, Hus e Jerônimo, Martinho Lutero e Zwinglio, Cranmer, Latimer e Knox, os huguenotes, João e Carlos Wesley, e uma hoste de outros contribuíram para o fundamento com material que permanecerá por toda a eternidade. E em anos posteriores, os que tão nobremente têm procurado promover a disseminação da palavra de Deus e por seu serviço em terras pagãs têm preparado o caminho para a proclamação da última grande mensagem. Também esses têm estado a ajudar na estrutura. Através de todos os séculos que se passaram desde os dias dos apóstolos, a construção do templo de Deus jamais cessou. Podemos olhar para os séculos que estão para trás e veremos as pedras vivas de que é composto, brilhantes como jatos de luz em meio às trevas do erro e da superstição. Através da eternidade, as joias preciosas brilharão com brilho sempre maior, testificando do poder da verdade de Deus. O foco de luz dessas pedras polidas revela o forte contraste entre a luz e as trevas, entre o ouro da verdade e a escória do erro. Paulo e os outros apóstolos e todos os justos que viveram depois deles fizeram sua parte na edificação do templo. Mas a estrutura ainda não está completa. Nós que vivemos nesse tempo temos um trabalho a fazer, uma parte a cumprir. Devemos levar para o fundamento material que resista à prova do fogo: ouro, prata e pedras preciosas, lavradas como colunas de um palácio. Salmo 144, verso 12. Aos que assim edificam para Deus, dirige Paulo as palavras de ânimo e advertência. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versos 14 e 15. O cristão que fielmente apresenta a palavra da vida, encaminhando homens e mulheres às veredas da santidade e de paz, está levando para o fundamento material resistente, e no reino de Deus será honrado como edificador sábio. Está escrito acerca dos apóstolos: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Marcos capítulo 16, verso 20. Como Cristo enviou seus discípulos, assim envia ele hoje os membros de sua igreja. Está-lhes reservado o mesmo poder que os apóstolos possuíam. Se fizerem de Deus sua força, ele cooperará com eles, e não hão de trabalhar em vão. Compreendam que a obra em que se acham empenhados tem sobre si impressa a aprovação de Deus. O Senhor disse a Jeremias: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão e tocou nos lábios de seu servo, dizendo: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias capítulo 1, versos 7 a 9. E ele nos ordena que vamos e falemos as palavras que nos dá, sentindo seu santo contato em nossos lábios. Cristo confiou à igreja uma sagrada missão. Cada membro deve ser um conduto através do qual Deus possa comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Nada há que o Salvador deseje tanto como agentes que representem ao mundo seu espírito e seu caráter. Nada existe que o mundo necessite mais do que a manifestação do amor do Salvador através da humanidade. Todo o céu está à espera de homens e mulheres, por cujo intermédio possa Deus revelar o poder do cristianismo. A igreja é um instrumento de Deus para a proclamação da verdade, por ele dotada de poder para fazer uma obra especial. E se ela for leal ao Senhor, obediente a todos os seus mandamentos, nela habitará a excelência da graça divina. Se for fiel à sua missão, se honrar ao Senhor Deus de Israel, não haverá poder capaz de a ela se opor. O zelo em favor de Deus e sua causa impulsionou os discípulos a dar testemunho do Evangelho com grande poder.
Não deveria um zelo tal inflamar nosso coração com a determinação de contar a história do amor redentor de Cristo e esse crucificado? É privilégio de todo cristão não somente aguardar, mas apressar a vinda do Salvador. Se a igreja se revestir do manto da justiça de Cristo, deixando qualquer aliança com o mundo, raiará para ela o amanhecer de um dia brilhante e glorioso. As promessas de Deus a ela feitas serão sempre firmes. Ele fará dela uma excelência eterna, um regozijo de muitas gerações. A verdade, passando de largo aqueles que a desprezam e a rejeitam, triunfará. Embora, às vezes parece haver retardado seu progresso, nunca foi impedido. Quando a mensagem de Deus se defronta com a oposição, ele lhe concede força adicional para que ela exerça maior influência. Dotada de energia divina, abrirá caminho através das mais fortes barreiras e triunfará sobre todos os obstáculos. O que susteve o Filho de Deus durante sua vida de trabalho e sacrifício? Ele viu os resultados do trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Olhando para dentro da eternidade, contemplou a felicidade dos que receberam, por intermédio de sua humilhação, perdão e vida eterna. Seus ouvidos perceberam os louvores dos remidos, ouviu-os entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Podemos ter uma visão do futuro, da felicidade no céu. Na Bíblia estão reveladas visões da glória futura, cenas pintadas pela mão de Deus e que são uma preciosidade para a sua igreja. Pela fé, podemos chegar até o limiar da cidade eterna e ouvir as afáveis boas-vindas dadas aos que nesta vida cooperaram com Cristo, considerando uma honra sofrer por sua causa. Ao serem pronunciadas as palavras, "Vinde benditos de meu Pai", eles lançarão suas coroas aos pés do Redentor, exclamando: "Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça." E ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse capítulo 5, versos 12 e 13. Lá os remidos saudam os que os conduziram ao Salvador, e todos se unem no louvor àquele que morreu para que os seres humanos pudessem ter a vida que se mede com a vida de Deus. O conflito está terminado, as tribulações e lutas chegaram ao fim. Cânticos de vitória enchem todo o céu, enquanto os remidos entoam o jubiloso coro: "Digno é o Cordeiro que foi morto e vive outra vez como triunfante vencedor." Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: "Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro." Apocalipse capítulo 7, versos 9 e 10. Estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 7, versos 14 a 17. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.